Vamos começar? A gente já recebeu aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Joás de Brito, responsável pela condução das eleições deste ano na Paraíba. Doutor Joás, prazer tê-lo aqui, feliz 2022, satisfação grande, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Vitor, Lázaro, Josival, todos que nos escutam pela Rádio Correio, Erivaldo Silva, operador de áudio, também Ana Cláudia Brandão. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para falarmos sobre as próximas eleições. Vamos começar a nossa conversa, doutor Joás, já com novidades, né? Ano eleitoral. Qual a expectativa do TRE do ponto de vista de logística, aquisição de novos equipamentos, a chegada de novas urnas ao estado da Paraíba para as eleições desse ano? Estamos aguardando, inclusive, 4.055 urnas aproximadamente, já dos modelos 2020. São modelos novos que vão chegar aqui para compor o nosso parque de urnas. E o TRE já vem se preparando há muito tempo. Você sabe que assim que termina uma eleição, já se começa a trabalhar para a próxima eleição. E nós temos hoje em andamento 11 projetos, além de 9 processos, tratando só de questões eleitorais. Cada secretaria é responsável pelo seu setor. Por exemplo, a SAL, que é uma Secretaria de Administração Orçamentária, ela vai cuidar de quê? Aquisição de materiais que precisa para a eleição, locação de veículos. Então, cada um tem os seus projetos e vão desenvolvendo e sendo acompanhado para que não haja nenhuma surpresa. Essas secretarias já estão trabalhando, elas já iniciaram esse trabalho visando as eleições de outubro. Já, com certeza. 13h18, Lázaro Farias. Doutor Joás, seja bem-vindo, prazer poder conversar de novo com o senhor. Veja, nós saímos de um ano, 21, um ano em que a justiça eleitoral foi muito sacudida por movimentos políticos, muito confrontada por movimentos políticos. O presidente da República liderou praticamente uma campanha nacional, levantando na população desconfiança com relação ao sistema eleitoral brasileiro. E a justiça se posicionou muito fortemente ali naquele momento. Eu queria perguntar para o senhor, dito isso, se conseguimos superar tudo aquilo ou que tipo de resquício ainda pode chegar daquilo nesse ano eleitoral. Confiança da população, resultado da eleição em ser questionado depois. Vencemos tudo isso, doutor Joás? Teremos um ano tranquilo, na sua percepção? Na minha percepção, o ano é um ano complicado, porque nós estamos polarizando tudo. Vocês estão vendo aí a questão de vacina, está tudo muito polarizado. E num momento eleitoral como esse é muito complicado. Deu uma acalmada realmente, porque as explicações foram feitas de forma muito técnica, mostrando a segurança das urnas. Nós demos um exemplo agora recentemente com a eleição da OAB, quer dizer, uma instituição como a OAB, que é uma instituição muito democrática, vai buscar as urnas eletrônicas para a sua eleição. Então isso é uma prova de que efetivamente elas são seguras. Perfeito. Então houve uma arrefecida, mas a preocupação é grande, porque esse ano tudo está muito polarizado. Entendi. Josué Pereira. Eu perguntar, o que é que está polarizado? O que é que a Justiça Eleitoral planeja fazer para evitar, quer dizer, muitos ataques ou que essa eleição polarizada acabe degringando para violência, enfim, para ataques e que seja uma eleição efetivamente mais democrática? Josval, você sabe que a justiça ela é inerte, ela tem que ser provocada. Então, à medida que vai surgindo o problema e a justiça sendo provocada, ela tomará as providências necessárias e cabíveis. Vou dar um exemplo muito claro. Na época em que houve a última eleição, nós já estávamos numa pandemia muito forte. E havia um grupo de políticos que queriam fazer campanhas eleitorais abertas, com carreatas, passeatas. E nós tivemos uma discussão jurídica muito forte no Tribunal Regional Eleitoral. Inclusive, o meu voto foi o condutor, foi 4-3. O tribunal decidiu segurar um pouco essas manifestações populares para evitar uma proliferação da pandemia. Isso foi uma decisão judicial no caso concreto. É o que a gente vai ter que fazer se houver qualquer polarização desse tipo. No que diz respeito à preparação das eleições, a gente ainda vive os efeitos da pandemia. No colégio de presidentes, os senhores discutem sobre as características de cada estado. Qual é a expectativa entre os presidentes, também com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral? É de nós termos eleições novamente com restrições, doutor Joás? Vai depender muito do andamento dessa pandemia, né? Sim. Eu tenho acreditado que ela está já controlada. Não sei por que
que não conseguimos avançar ainda, mas para mim ela já está bem controlada. Eu tenho aqui há 2 anos já que nós estamos praticamente em pandemia, já os médicos já sabem como tratar essa situação. No começo foi tudo muito, muito incerto, ninguém sabia de nada, absolutamente nada. Pra você ter uma ideia, eu tomei posse no Tribunal Regional Eleitoral no dia 9 de março, no dia 18 de março estava fechado o tribunal. Nós tivemos que nos recolher e nos readaptarmos para poder funcionar, porque não podia parar. Inclusive as eleições estavam naquela discussão, ainda naquele debate, se iria haver ou não adiamento das eleições. Esse ano está tudo muito tranquilo, as eleições estão marcadas para o dia 2, deverão ser realizadas no dia 2 de outubro, e não acredito que não vai haver mais surpresa. Então, vai depender do momento e como esteja essa pandemia, né? 13h22, esse é o presidente do TRE da Paraíba, conversando com a gente, o desembargador Joás de Brito, Lázaro Farias. Desembargador, por mais que a gente tente, a sociedade toda, combater a corrupção dentro da eleição, a compra do voto, ela ainda é um desafio que a gente tem pela frente. Nesse ano de 22, a Justiça Eleitoral apresenta mais inovações, mantém as anteriores, para ajudar a sociedade a se posicionar diante desse político que tenta furar o bloqueio, tenta alterar o processo para poder levar vantagem na eleição? A Justiça está se aprimorando cada vez mais, inclusive com a busca da verdade real, com o aprimoramento das tecnologias que podem nos ajudar, gravações de celulares e etc., que podem nos ajudar nesse combate à corrupção. Isso é um fato, mas eu vejo que a Justiça Paraibana ela tem dado uma resposta bem positiva quando há prova efetiva de que houve a corrupção. Quando grava, o senhor disse assim, gravar um áudio, quando grava um áudio desse, ele já serve como prova ou ele precisa ser autorizado por um juiz anteriormente? Porque o eleitor não tem como ter essa autorização prévia. Tem duas situações distintas. Inclusive um debate foi até uma evolução da jurisprudência, eu acho muito positiva, porque eu sou firme no combate à corrupção. Sim. Uma evolução grande. Havia uma discussão sobre eu estar participando de uma reunião política. Sim. E eu mesmo gravo. E eu mesmo concedo essa gravação. Havia um entendimento de que era ilegal essa captura dessa gravação. Posteriormente houve uma evolução, inclusive nós já nos posicionamos nessa linha de raciocínio, entendendo que era possível. E outra situação é aquela gravação clandestina que é feita com autorização judicial. Aí é outra coisa. Certo. É uma gravação feita com autorização. Essa daí depende de autorização. Mas essa em que eu estou participando da conversa, e eu participo, e eu quero gravar e quero divulgar, eu sou participante, não há clandestinidade, eu estou participando da reunião. E aí, essa daí houve uma discussão, havia uma corrente no início que entendia que era também ilegal, mas depois houve uma evolução e nós já inclusive aplicamos decisão nessa última, agora nesse período já com base nisso. Decisões. Então pode. Sim, pode. Aquela tradicional visitinha, desculpe, colegas, eu já saio, viu? Já cedo a voz. Aquela tradicional visitinha que o político faz, sobretudo no interior do estado, isso é muito comum. E aí ele faz aquela visitinha e essa visita muitas vezes é carregada de objetivos indecentes. Ele ali propõe a compra do voto. O eleitor em casa que recebe essa visita, ele pode gravar o político? Ele próprio sim. Ele sendo ele. Quando ele participa da cena, certo? Ele pode gravar e serve como prova. Exatamente. Doutor Joás, com relação ao tocante a regras eleitorais, todo ano muda, tem às vezes um detalhe, às vezes uma coisa. Com relação à legislação eleitoral, o que é que o senhor destaca de mais importante para as eleições desse ano? O mais importante, inclusive a grande novidade, são as federações. Isso aí é uma coisa que é uma novidade. As coligações em 2017 foram extintas, só existia coligações para a eleição proporcional, a majoritária acabou. Continua sem poder haver coligação para a majoritária, podendo haver para a proporcional. E surgiu essa figura da federação, que aí tem a união dos partidos, mas vem de cima para baixo, inclusive pelo período do mandato, 4 anos no caso. Então vejo que a federação é uma união lá em cima, lá na direção nacional, ela se une com outros partidos, forma uma coligação por 4 anos. Exato, é como se fosse digamos, é como se fosse uma coligação, em outras palavras, para que o ouvinte possa entender melhor, como se fosse uma coligação por 4 anos, onde você tem compromissos com a federação. Inclusive ela tem um estatuto próprio. Sim. Ela que vale quase que é um partido, é um novo partido. Então isso é uma grande novidade. Essa é a grande novidade. São 13h26, eu tenho um intervalo, Erivaldo, para chamar. Eu vou deixar uma pergunta para a gente poder entender, doutor Joás, a respeito dos prazos. A gente observou
Na justiça comum, a pandemia, o teletrabalho, o trabalho remoto, muitos processos avançaram. Houve, inclusive, um aumento de produtividade na justiça comum. A gente olha para a Assembleia da Paraíba da mesma forma. Parece que remoto rendeu mais. Perde o calor, o tete a tete, o dia a dia, mas está avançando na produtividade. A avaliação que o senhor faz desse momento, pandemia, muita gente em casa, as decisões dos juízes, de que forma os efeitos da pandemia, eles alcançam o Tribunal Regional Eleitoral, aceleraram o julgamento, a análise dos processos que tramitam na Justiça Eleitoral da Paraíba? A gente segue com o doutor Joás de Brito, desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. É ano de eleições, doutor Joás, e nós estamos conversando sobre os prazos, sobre os procedimentos, o trabalho da Justiça na Paraíba. Eu deixei uma pergunta antes do intervalo, que é sobre o julgamento das ações. Com a pandemia, TJ disse, olha, avançou muito no teletrabalho, os processos andaram bastante, né? Com as sessões virtuais. Na Assembleia, também produtividade, processo legislativo andou muito. Os processos eleitorais, doutor Joás, qual é a avaliação que o senhor faz em virtude do teletrabalho em função da pandemia? Da mesma forma que nos demais poderes, houve uma evolução e muito grande e da celeridade, inclusive de produtividade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje a tecnologia veio para ficar, não tem como retroceder. Ela cada vez mais ela permite que nós possamos avançar e dar uma resposta mais célere aos processos. Veio para ficar? Veio para ficar. Veio para ficar, e o senhor estuda inclusive manter de forma híbrida, presencial e à distância? Sim, as sessões eu pretendo fazer, eu tenho ido presencialmente às sessões do TRE. Sim. Mas estou mantendo híbrida, até porque é permitido que um advogado que esteja em Souza possa fazer sua sustentação oral sem precisar se deslocar até a capital para levar 7 horas de viagem ou 5 horas de viagem, talvez 5 horas, né? Eu acho que de Souza para cá, para fazer uma sustentação de 10, 15 minutos. Certo. Então, eu acho que isso veio para ficar. Eu ontem tive uma reunião com o desembargador Saulo na presidência do presidente do Tribunal de Justiça e inclusive externei essa minha opinião para que ele pudesse manter as sessões presenciais e mistas, mesmo que venha a ser presencial, todos presentes, mas que seja também mista. Josué Pereira. Então, eu vou fazer uma pergunta bem prática aí, que eu acho que mais de utilidade para o eleitor. O prazo para regularização eleitoral de quem quer participar das eleições desse ano é início de maio. 4 de maio. 4 de maio, início de maio. Correto. A minha pergunta é, por exemplo, o eleitor que não votou, uma das eleições passadas, era uma eleição que teve muita gente com medo ainda da Covid e tal, esse eleitor vai ter que pagar multa e ter que regularizar a situação para votar? Para o eleitor votar, ele tem que regularizar a situação. Isso aí não há dúvida. E até o dia 4 de maio, essa data é uma data limite para que haja essa regularização e também até para a inscrição de novos eleitores. Nós estamos mantendo agora, a partir de 1º de fevereiro, nós vamos ter já o atendimento presencial para até aquelas pessoas que não têm internet possam ir presencialmente e resolver os problemas que tem com o eleitoral. Vai ser por meio de agendamento para manter ainda a questão da segurança, mas vai ter sempre pessoas nas zonas eleitorais, nos cartórios e também no Tribunal Regional Eleitoral pronto para atender o eleitor. Joás, e só fazer um esclarecimento também, que é importante, é que também permanece o atendimento virtual. Sim, certo. Mesmo tendo presencial, aqueles que têm internet vão ter condições de também ser atendido por meio virtual. E uma outra novidade que é importante também dizer é que nós criamos agora na nossa gestão uma central de atendimentos que você é eleitor em Cajazeiras. Certo. Mas está aqui em João Pessoa, precisa resolver, basta se deslocar até uma central de atendimentos que vai resolver o seu problema eleitoral nessa central. Está integrado, então? Está integrado. O sistema agora está integrado. Lázaro? A gente falando em serviço virtual, avanços, a presença da tecnologia e da inovação dentro da Justiça Eleitoral. E eu lhe pergunto, doutor Joás, a gente pode ainda votar? A gente já avançou muito, né, no voto, na forma de votar. Eu tenho 40 anos e ainda fui do voto da cédula, né? Eu passei aquela transição, né, para urna eletrônica, que foi uma grande inovação. Os próximos 10 anos, 15 anos, doutor Joás, as gerações poderão viver o que eu vivi, uma transição tecnológica, por exemplo, votar. Um dia a gente pode imaginar que pode ser na palma da mão, pode ser por meios tecnológicos dentro de casa, sem mais as filas, sem a necessidade de sair de casa. É uma pergunta que eu estou lhe fazendo muito, muito pessoal.
o senhor dar a sua opinião, se o senhor acredita que a gente evolua para isso. E deixar mais uma, a gente falando de multa para quem não votou. País democrático, a gente é obrigado a votar. O senhor concorda com isso? Acha que a gente ainda pode evoluir também para um momento em que votar não seja obrigatório, seja um exercício de cidadania realmente, e não seja obrigatório e nem tenha mais multa? Eu vou começar respondendo pela sua última pergunta. Eu acho que nós temos que primeiro educar o nosso povo. Sim. É preciso que nós eduquemos o povo, cada vez mais investamos em educação, para que nós possamos avançar nessa linha do que você colocou, de poder facultar o voto. Pois não. E quanto à questão, assim, a primeira pergunta foi sobre a questão da... inovação tecnológica, será que a gente ainda vai poder votar criptografado na palma da mão, dentro de casa? A inovação tecnológica tem surpreendido a nós. Nós não poderíamos imaginar nunca que nós estaríamos falando, vendo uma pessoa, por exemplo, no Japão, sim, conversando com ela me vendo e eu a vendo. Perfeito. Quer dizer, isso nós não poderíamos imaginar nunca. Então, os avanços tecnológicos é assim, difícil de você avaliar e dizer o quanto é possível avançar. Mas acredito que sim, porque a tecnologia está avançando de forma muito rápida e com eficiência muito grande. Entendi. Josval, tem mais uma. A minha pergunta é o seguinte, vou para a internet também. É um ano eleitoral e tem muitas regras para o ano eleitoral, né? Tem regras de conduta vedada dos políticos, mas tem também para o eleitor, tem uns prazos para serem cumpridos. Nesse mundo da internet que às vezes as pessoas dizem, é um território de ninguém, território sem lei. O que é que um candidato pode fazer? O que é que o eleitor não pode fazer? O candidato não pode fazer do ponto de vista do eleitoral? Boa, Pedro. A questão, o eleitor, ele tem a liberdade de expressão, ele só não pode atingir a honra do candidato, ou da candidata, do partido, da federação, coligação, isso aí não. Mas ele tem a liberdade livre de dar opinião, falar bem de um candidato ou não, sem atingir a honra pessoal, porque aí sim caberia medidas judiciais. Da mesma forma, os candidatos, eles podem divulgar, desde que esteja esclarecido qual é a página, eles próprios tendo página própria, eles podem divulgar a plataforma de trabalho dele, quais são os programas, as ideias. Isso aí não há nenhum problema. Isso tudo pode hoje? Hoje é permitido, ele já tem, quem tem já... No Instagram. Na verdade, a propaganda não se iniciou ainda, só se inicia a propaganda eleitoral propriamente dita depois que você resiste a sua candidatura. Perfeito. Antes disso, não. Você é pré-candidato e você, como pré-candidato, tem também a possibilidade de divulgar algumas coisas. Mas depois de registrar a candidatura, começa o período de propaganda eleitoral propriamente. E aí, com todas as vedações, o que está explicado na resolução. E cada caso é analisado individualmente. Por exemplo, a questão da divulgação em massa, né? Que tem uns limites, é possível sim, mas tem limites. Então tem todas umas regras que tem uma resolução tratando só desse tema. Com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, de que forma a Justiça Eleitoral, e eu digo em Brasília, o TSE, tem criado mecanismos, né, para garantir ao eleitor, ao cidadão, que ele não seja importunado, né? Você tem aí empresas que vendem bancos de dados com e-mails, com telefones das pessoas, e aí os políticos, os partidos, algumas vezes pegam essas informações, começam a usar, e a gente tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Existe alguma corrente no Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília também discutindo a preservação do sigilo dos dados dos eleitores? A resolução que trata da questão da propaganda, ela já mais ou menos trata sobre isso. Ela permite, por exemplo, que o candidato só divulgue as suas plataformas para aqueles que se cadastrarem e queiram receber as informações daquele candidato. Tem que autorizar. Porque senão começa a haver um abuso. Por exemplo, eu receber 1000 notícias de todos os candidatos. Se eu não tenho interesse, eu não me cadastro, eles não podem mandar para mim. Então isso já está previsto na resolução. Eu fui dando uma olhada nessa resolução, porque toda vez muda. E na verdade a gente vai se atualizando à medida que vai necessitando para podermos julgar os casos concretos. Doutor Joás de Brito Lázaro, satisfeito, Lázaro? Vou fazer uma pergunta aqui sobre... Tem uma, Pereira? Eu tenho ainda, para as pessoas entenderem qual o tamanho dessas eleições na Paraíba. Eu só quero na Paraíba. Urnas, essas eleições eu tenho esses dados, eu tive cuidado. Vou pedir licença. Parece que eu adivinhei aqui. Qual o tamanho dessas eleições? Olha, quantas pessoas vão ser envolvidas? O que é que se gasta? Quanto vai gastar? Quanto vai se envolver? Qual é o preço da democracia? Houve uma evolução no orçamento, salvo engano, foi de 20 e poucos por cento, 23% do último
do último orçamento para esse orçamento de agora, da eleição. Estou falando de eleição passada para essa eleição. Eleição de prefeito, para eleição de governador agora. Houve Certo. um incremento no orçamento de 23% aproximadamente. Nós temos hoje um parque atual de 7.200, tá aqui os dados. O orçamento da eleição de 2020 foi de 7.948.401 para os 2 turnos. O orçamento de 2022 é de 11.165.000. Na Paraíba. 165.697, isso aqui na Paraíba, né? Aumento de 28,81% do orçamento das eleições de 2020 para 2022. E vamos ter um aumento também das urnas, né? Porque nós tivemos, vocês sabem que na última eleição nós tivemos um problema com a licitação das urnas lá no TSE, porque isso tudo é feito pelo TSE, e nós tivemos que ceder parte das nossas urnas para que houvesse a arrumação das eleições em todo o país. Certo. Assim. E agora nós vamos receber algumas urnas, são 4.015 urnas novos, modelos novos de 2020, para poder complementar o nosso parque. Ao total são quantas urnas na Paraíba, doutor Jorge? Hoje tem 11, a estimativa que nós vamos ter nessa eleição vai ser 10.200 sessões eleitorais. Certo. Mas nós temos hoje um parque atual de 7.234 urnas e estamos esperando receber 4.055, então vai ficar um total de aproximadamente 11.289 urnas. Esse seria o total das nossas urnas que nós estamos estimando para receber, inclusive com essas 4.000 que vamos receber. 13h49, doutor Joás, ano eleitoral iniciando, compromisso novamente do TRE da Paraíba, eleições no estado, apuração em tempo recorde, né? É a meta. A gente tem procurado cada vez mais aprimorar isso. Você veja que no primeiro turno nós tivemos uma limitação, deu uma certa demora, não foi tão grande, mas no segundo turno nós fomos o primeiro a apreciar, a dar o resultado. Dentre os municípios com segundo turno foi João Pessoa. Foi João Pessoa. A totalização. Foi a totalização. Então, a TI tem trabalhado no sentido de cada vez mais melhorar e dar maior celeridade uma resposta mais eficaz à população. Doutor Joás, leve o nosso abraço a todos os técnicos, os servidores do TRE que gentilmente nos atendem em ano eleitoral, a nossa produção, os apresentadores. Muito obrigado por sua atenção e ao longo desse ano sempre à disposição para a gente bem informar a Paraíba e os paraibanos. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição sempre, vocês sabem disso, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse conceituado programa. 13h50, esse foi o presidente do TRE da Paraíba.